Olá, boa noite, sejam bem-vindos, obrigado por terem vindo a este encontro com Ana Rocha de Sousa, que está connosco. Lara Marques Pereira, conhecem a voz, seguramente, do Cinemax Rádio. Tiago Alves, faço a apresentação dos programas. Vimos para uma primeira noite de curtas do Cinemax em Sala, em Lisboa. Já aconteceram sessões de Cinemax noutros festivais espalhados pelo país e é um prazer estar aqui convosco. Obrigado também por terem vindo a uma primeira sessão no Nimas, dedicada a Ana Rocha de Sousa, num momento feliz para a Ana Rocha, para o cinema da Ana Rocha. Decidimos montar esta sessão de curtas, como faz sentido, tendo em conta que o Cinemax, além de ser um programa de atualidade que está no ar na Antena 1, tem sessões regulares desde há 7 anos de exibição de curtas na RTP2. E pareceu-nos oportuno mostrar 2 curtas da Ana Rocha, não são as únicas que realizou, mas são 2 filmes da fase de formação, digamos assim, por razões distintas. Por um lado, porque permitia, no momento em que o Listen está a ser reconhecido, visto pelo público português, descobrir o cinema da Ana Rocha e dar visibilidade a 2 filmes, e este no fundo é o segundo motivo, que não tinham ainda tido uma exibição muito relevante em Portugal. O No Mar tinha tido 2 exibições, uma no Caminhos do Cinema Português e outra bastante mais recente, numa sessão shortcuts que aconteceu em Alvar, com a presença da Ana Rocha de Sousa. O Laundriness é, em boa verdade, um filme inédito em Portugal em sala e, portanto, é também jogo bastante relevante estarem aqui, porque estão a assistir na prática à estreia numa sala de cinema do documentário Laundriness, que vamos ver nesta sessão composta de 2 curtas-metragens. E, portanto, desta forma, estamos a descobrir o cinema da Ana Rocha pré-Listen, sendo que, Lara, há bons motivos para celebrarmos o cinema da Ana Rocha de Sousa através das curtas-metragens, não é? Tendo em conta tudo o que está a acontecer desde Veneza. Veneza já foi, olá, antes de mais, Veneza já foi um momento, enfim, muito excitante para o cinema português. Os prémios que o Listen conseguiu foram algo surpreendente e bom, foi algo muito importante de acontecer. Na altura falámos com a Ana, o Listen continua a ter a sua vida, enfim, premiado. Desde já, parabéns pela nomeação. Obrigada. Nomeação de candidato aos Oscars. Um dos prémios de Veneza aponta para o futuro, o Leão do Futuro, é algo que nos põe a pensar, enfim, como é que vai ser daqui para a frente. Nós o que estamos aqui a propor é vermos o que está para trás. Ninguém melhor do que a Ana para falar dos 2 filmes que vamos ver. É interessante tentarmos perceber como é que uma cineasta chega ao lugar do Listen, um filme muito cuidado e muito trabalhoso, tentar perceber de onde é que vem toda aquela atenção e aquela preocupação com alguns detalhes. Olá, boa noite, obrigada por terem vindo. Respondendo a essa questão, eu acho que o Listen é de facto um filme que nós conseguimos, ao ver estas 2 curtas específicas, não é por acaso que um é documental e a outra é ficção, e o Listen acaba por ser um pouco a mistura das destas 2. Ainda tenho mais, tenho outro filme que não está aqui também e que por questões muito pessoais eu escolho sempre nunca o mostrar. Eu, por mim, na realidade, ao fim de um tempo, eu escondia sempre os filmes. Tenho muito essa coisa de olhar para trás e pensar, pronto, já foi, já passou, se calhar é melhor não ver. Já entendemos porque é que eles não foram exibidos até agora, ou praticamente não foram exibidos. Era suposto ninguém ver. Estou a brincar. Mas sim, é sempre difícil para mim ver filmes que já têm tanto tempo assim, ainda por cima. Estes filmes têm sempre a grande desculpa, que é ótima, que são filmes de escola. E, portanto, são as
experimentais, e é de uma fase de muita liberdade em que somos ensinados nessa altura a fazer, aproveitem agora, aproveitem esta liberdade e façam exatamente aquilo que querem experimentar. E portanto estes dois filmes são exatamente isso, são resultado dessa profunda liberdade de ir e fazer e experimentar e errar e espetar-me contra a parede e depois perceber que não resulta e depois ter de refazer, enfim. E o Listen acaba por ser muito resultado desta descoberta que começa muito nestes filmes, e percebe-se claramente que há grandes diferenças. Bem, espero eu que as pessoas achem que há grandes diferenças hoje em dia, mas é curioso, eu acho que é curioso ver. Vamos então conversar um pouco com a Ana Rocha de Sousa sobre as duas curtas-metragens que não foram exibidas pela ordem em que foram realizadas. Não sei se entenderam isso. Sim. Mas preferimos alinhá-las desta forma, porque o Laundry, em boa verdade, nunca tinha sido exibido em ecrã grande, e acho que também faz sentido terminarmos com o Laundry, começarmos com uma narrativa mais dramática e terminarmos com uma narrativa que, no fundo, dialoga connosco. Indo ao No Mar, que é o filme de que se calhar já não nos lembramos, porque estes diálogos são envolventes e sedutores, e não perdendo de vista o No Mar, a primeira pergunta que eu te vou fazer tem a ver com isso, mas antes gostava de perceber, rapidamente, como é que te sentiste ao olhar para estes dois filmes em ecrã grande? Não os deves ter visto assim tantas vezes quanto isso. Não. Já não via. O No Mar vi mais recentemente, porque vi no Cinemax e vi no Shortcuts. Uhum. O Londrina é um filme que eu já não vi há bastante tempo. E estive a ver de fora, que é uma coisa que tem graça, porque é difícil quando o filme é nosso, não é? O No Mar é um filme que me provoca alguma vergonha, algum constrangimento, porque é um filme com que eu aprendi muito. E eu acho que é um filme com o qual eu tenho ainda uma grande identificação em muita coisa, mas é um filme onde eu vejo os erros todos e pronto, e sou eu a tentar desesperadamente fazer muita coisa ao mesmo tempo, sou eu a experimentar muitas coisas. E é claro que quando eu digo que tenho vergonha, é óbvio que eu tenho a noção de que é um filme de escola, e como filme de escola tem qualidades, como filme de escola. Hoje em dia, com o percurso que eu sinto que tenho a nível pessoal, não falo sequer a nível profissional, falo a nível pessoal, tenho algum distanciamento. Acho que é um filme que tem... Eu posso começar aqui a cascar no filme já. É um filme super melodramático, em que eu ultrapassei muitos limites, em muita coisa. Agora, acho que é um filme que tem o mérito de eu ter tentado fazer um exercício de silêncio, e é muito difícil fazer um exercício de silêncio. É um filme que me ensina muito nesse sentido. E eu agradeço muito a estes dois filmes, porque com eles aprendi imenso. Aprendi o que fazer e o que não fazer também. E o No Mar tem lá tudo o que também não se deve fazer, também lá está. Mas também lá estão algumas coisas que se podem fazer e que fazem sentido. E que fazem sentido no meu percurso, claro. Mas acho que é uma seca, por exemplo. Podemos, se calhar, deixar os erros mais para a frente, não começar Exato, por aí. se calhar. O No Mar, eu gostei muito de o ver neste ecrã, já o tinha visto num ecrã muito mais pequeno, quando estivemos no Shortcuts em Alvar, e tinha-o visto na televisão, e gostei também muito de ver o Laundriness. Já te vou dizer porquê neste ecrã. Gostava só de perceber uma coisa. Quem é que já ouviu o Listen? Quem é que já foi ver o filme? Isso, obrigado. Tu também, Lara. Não levantas o braço, Lara? É bom ver que há espectadores que já viram o filme, porque há aqui uma pergunta, a Ana já falamos sobre isso na televisão, quando passamos o No Mar, e também nos Shortcuts, mas não te coloquei a questão desta forma, e vendo agora o filme, sentindo o filme, o ecrã, a tela tão grande, esta tela gigante, é de facto importante para perceber isso. Porque referias a questão dos silêncios.
Eu acho que há aqui muitos elementos, não é? A questão no Listen é uma espécie de filme-ensaio para o Listen. A questão dos silêncios, a questão da não-linguagem e a linguagem gestual no Listen. Por isso é que tentei perceber quem é que na plateia já tinha visto o filme para fazer as associações de forma muito mais tranquila. Obviamente a questão da família e da dificuldade em perder alguém, não é? E isso é muito curioso, porque tu parece que saltaste de um filme para o outro. São muitos anos de intervalo, é quase uma década, são 7, 8 anos de intervalo, e parece que saltaste de um filme para o outro. Eu acho que o Listen é mesmo o resultado de um caminho. É mesmo o resultado não só do No Mar, mas eu acho que tem muitas coisas do Laundriness também. Existe uma contemplação que eu acho que está presente, porque é uma coisa que vem mesmo de uma forma muito genuína e que eu tenho de ter muita tendência para castrar, porque se eu deixo ir, pronto, fica uma coisa só minha no devaneio de lá está ela a ver coisas, pronto. E tenho que castrar isso e vou... Quando eu digo castrar é muito forte. Tenho que domar isso. E o No Mar, eu não domei isso. No Laundriness, curiosamente, como era um documentário, tive mais esse cuidado. Acho que os problemas do Laundriness são outros, e aí é claramente uma questão de ser um filme de escola. Eu tinha, por exemplo, um perchista. Nós tínhamos que passar despercebidos. Deixa-me só contar isto, porque isto é hilariante. Nós tínhamos que passar despercebidos. Porque, na realidade, nós éramos 5 pessoas e a própria da lavandaria suportava pouco mais do que isso. Em tempos de Covid nem sequer seria possível, claro. Nada, de todo. E basicamente, eu estava sempre a expulsar pessoas de lá de dentro, mas havia uma pessoa que eu não podia nunca expulsar, que era o perchista. E o perchista era um colega meu, amoroso, daquelas pessoas mesmo amorosas. Só que o desastre total com uma perche na mão. Pronto, então aquilo era, para onde quer que ele virasse, havia cabeças às vezes a rolar, havia coisas a caírem ao chão, e nós tínhamos que passar despercebidos, e aquilo foi um processo mesmo difícil para conseguirmos passar entre os pingos da chuva. E, enfim, acho que conseguimos ao fim de um tempo. Este filme foi feito em tempo recorde, é preciso também perceber que para fazer um documentário destes verdadeiramente em condições, eu acho que o ideal era eu ter muitos meses para estar ali, para passar absolutamente despercebida, para saber a fundo as histórias, e não, isto foi filmado numa semana e tive uma semana de preparação. E, portanto, é tudo muito numa tentativa de fazer. Mas os filmes de escola são sempre isso. Ana, a propósito do Laundriness, fiquei um bocadinho agora espantada de dizeres que tiveste uma semana para filmar. Sim. Fiquei com esta ideia, uma das coisas que o filme traz, que é muito interessante, é perceber estas histórias. E isto implica, ou seja, como é que tu chegas a este... Tens que contornar, aquilo que eu tentei fazer e que tento sempre fazer quando há obstáculos, é contorná-los, ou então usá-los a meu favor. E eu tinha 2 problemas, que aqui não se percebem, mas porque está legendado, mas existe aqui uma questão muito, muito difícil, que é o inglês cerrado. Cada uma destas pessoas tem um sotaque absolutamente imperceptível, ainda para mais para uma estudante acabada de chegar, não é? Portanto, aquilo para mim, havia momentos em que era japonês, pronto. E então eu tinha, acima de tudo naquela altura, hoje em dia não tanto, claro, mas naquela altura era. E então só tens uma hipótese, que é perceber, ok, queres fazer um filme neste sítio, são personagens que te interessam verdadeiramente, a magia do sítio tu consegues percebê-la assim que passas na rua. E eu primeiro escolhi que queria fazer um filme numa lavandaria, pelas características até estéticas da repetição. Pronto, eu tenho assim umas coisas que às vezes não... há pequenos pormenores que às vezes são o que me chama, e depois não sei exatamente o que é, mas eu deixo ir e vou atrás.
E portanto, chegou ali aquele momento em que eu sabia, ok, eu quero filmar numa lavandaria, e desatei à procura de lavandarias em todo o lado. Estas especificamente, onde as pessoas vão, e as pessoas que por ali passam normalmente têm muitas histórias, porque vêm de toda a parte do mundo, normalmente. E nessa pesquisa, eu visitei aí umas 100, e nessa pesquisa encontrei esta. E todas as outras... É um achado. E todas as outras eram muito semelhantes, porque a maior parte dos bairros as pessoas são estudantes que vão, e é diferente, é totalmente diferente, seria um filme totalmente diferente. E eu, quando entro aqui e percebo a magia desta mulher com estas pessoas, e percebes que as pessoas não vão lá lavar roupa e vão efetivamente beber café e vão beber da companhia dela e precisam daquela mulher para fugir à sua solidão e à sua vida, eu aí pensei, eu tenho que ser aqui. Falei com ela, expliquei-lhe, disse exatamente o que é que pretendia com o filme, que queria ao máximo que ela conseguisse, e como ela tem um histórico ali muito grande, portanto, já não, aí ultrapassas aquela barreira que seria óbvia de, se fosse eu a falar com estas pessoas, elas não contavam estas histórias desta maneira, porque não tinham essa ligação. E, portanto, eu fiz o filme todo através dela. E o filme é muito também o olhar dela. E foi essa conexão com ela que me ajudou a ultrapassar todos os obstáculos e passar muito mais despercebida. Tiago, vamos passar a perguntas, é isso? Vamos. Não percebi o que me estavas a dizer. Vamos perceber se alguém da plateia quer avançar com perguntas. Boa noite. Como se chama? Temos o microfone. Okay. Boa. Eu sabia que era para mim. Boa noite. Olá, boa noite. Como se chama? Fernando Vilhais. Olá, Fernando, viva. Ok. Eu estou, em primeiro lugar, felicitar a Ana Rocha por estas duas curtas-metragens que acho que não tem nada que se envergonhar, acho que são magníficas. Eu tinha aqui 2 ou 3 questões para perguntar, que não sei se fará sentido depois de ver estas 2 curtas-metragens, porque nós ficamos todos muito empolgados com os prémios que ganham em Veneza. Ouvia, penso que ontem ou anteontem, assumir-se claramente como a possibilidade de ganhar um Oscar. Eu acho que isso é completamente na rádio, ouvi a dizer. Portanto, que é candidata. É candidata. Não, sim, está bem. É candidata. Mas eu não me assumi com uma grande possibilidade de... Não, mas assumiu... É tão possível eu como os outros. É muito raro para o cinema português ver alguém que enfrenta as coisas e diz, a partir do momento que estou nomeada ou que sou candidata, posso ganhar. É algo de novo. E o que eu lhe queria perguntar é o que é que podemos esperar do seu cinema daqui para a frente, porque há aqui algo que tem a ver entre de um lado temos um documentário, do outro temos uma ficção. O Listen é realmente uma mistura e eu penso que isso faz parte realmente do seu olhar do cinema, da forma como o vê. E a expectativa que eu tenho, e não sei se estará de acordo comigo ou não, é que vai continuar dentro desta linha. Portanto, mas isso eu gostaria de ver. A outra coisa que queria perguntar era... Houve uma declaração do Paulo Branco, quando foi dos Prémios Sofia. Ele não quis receber o prémio e disse que as pessoas que estão no cinema deviam todas fazer um período de reflexão sobre estas questões do Covid, aproveitarem este período, porque havia muitos grupos no cinema e que estava tudo muito retalhado. E ele que só iria receber o prémio passado um ano. Penso que sabe disso e gostaria se sente em algum desses grupos do cinema ou se tem algum comentário a fazer. Em relação a essa declaração do Paulo Branco, não é? Ana, pega nas 2 questões, começa por aquela que achares melhor. Sim, eu ia só dizer que normalmente eu sou da terra de ninguém, ou seja, eu compreendo completamente a afirmação do Paulo, não acho que seja aplicável a mim, ou seja, no sentido em que
eu sei lá, não me integro propriamente num grupo específico, não é? Aliás, eu cheguei a uma altura da minha vida em que percebi que para eu fazer cinema e para seguir o meu sonho, tinha que pegar nas minhas coisas e ir. E foi isso que eu fiz, eu fui atrás do meu sonho e eu aquilo que gosto de passar sempre, em vez de incentivar a discórdia, incentivar essas guerras que eventualmente refere, eu percebo que elas existem. Percebo, até porque já fui muito bombardeada no meio disso e, portanto, não vou ignorar e não vou dizer não existe nada. Existem. Claro que existem. Agora, eu, na realidade, eu faço aquilo que me vai na alma e é aquilo que eu quero continuar a fazer. E a única coisa que eu continuo a defender é que acho muito importante existir união, acima de tudo, quando estamos a defender questões que são muito importantes perante o governo e perante a defesa da própria cultura. Acho que é muito importante essa união existir e muitas vezes nós sentimos que aí os grupos começam a bombardearem-se uns aos outros. No entanto, volto a dizer e a explicar, eu muitas vezes identifico-me com um dos lados e outras vezes identifico-me com, não sei, eu acho que estou sempre no meio e às vezes sou bombardeada de um lado e sou bombardeada do outro, portanto eu se calhar não sou o melhor exemplo para falar sobre isso. Quanto a isso, acho que a única coisa que eu gostava mesmo era que perante momentos de adversidade como aqueles que vivemos neste momento por causa da pandemia, acho que é muito importante existir essa união pelo setor. E quando eu falo no setor, eu não falo só do cinema, eu falo da cultura. É preciso essa união para defender, mas enfim, isto para responder à sua segunda pergunta. A primeira, na realidade... A primeira tinha a ver com o que poderás fazer a seguir. O que poderei fazer a seguir é continuar a seguir o meu caminho. Eu não consigo prever qual será exatamente o caminho. É daquelas coisas que só quando olhamos para trás é que sabemos, é que percebemos exatamente com mais definição e certeza qual é que foi o caminho. Eu só agora é que consigo olhar para trás e perceber como é que cheguei ao Listen, por exemplo. Mas sim, o Listen é um filme que tem muito dessa mistura de documentário com ficção. E a partir do momento em que eu descubro essa força do cinema para nos focarmos em questões que são muito importantes e que podem transformar vidas, eu abandono um bocadinho esta magia que eu tinha, por exemplo, no Numar, em que existe ali uma ficção pura de pretender fazer ficção e às vezes perder-me até pelos simbolismos demasiado descontextualizados. E acho que esse casamento entre a realidade e a ficção ganha uma força com muito mais sentido para mim. E acho que a contemplação tem lugar, por exemplo, no Listen, de uma forma muito mais, com muito mais sentido e muito mais contida e sem interferir ou sem tentar manipular de uma forma... um realizador e um editor e cinema tem sempre um lado de manipulação, como é natural, mas sem ser uma coisa que esventra o espectador. Eu acho que aqui no Numar há ali momentos em que isso acontece, mas tem a ver também com a inexperiência do olhar da altura. Quem quer colocar questões? Temos uma lá ao fundo. Mais alguém? Estou a perguntar já porque temos que gerir os 15 minutos finais. E não queria retirar a oportunidade a quem quer fazer as perguntas à Ana Rocha. Mais alguém pretende colocar neste momento uma outra questão? Can I speak in English, please? Sim, Yes, claro. of course. Yes, of course. Because I'm British actually, but I became Portuguese now. I love the film Laundrette. It's so down to earth because it's so typically English, where the people get together and chat and gossip or whatever. And Listen was one of the best films I've ever seen.
I have a picture of you, actually. Thank you. And the actress too. So I just wanted to thank you. It's not a question, but I just want to thank you. You're a very good producer of cinema films. Thank you so much. And I hope you will continue making nice films. Thank you so much. Good night. Olá, Boa boa noite. noite. Agradecer a possibilidade de vermos estes 2 filmes, antes de mais, e gostava de perguntar de que forma é que o seu percurso enquanto atriz e também nas belas artes poderá ter modelado ou transformado o seu trabalho em termos de cinema. Eu acho que tanto o meu percurso enquanto atriz como o meu percurso nas belas artes foram fundamentais para o que faço hoje. Acho que nas belas artes é na realidade onde eu descubro que não sou completa enquanto atriz. E é nessa altura que, ao experimentar outras formas de expressão, começo a perceber que há mais mundo para além daquele sonho que eu tinha de menina para ser atriz. E, portanto, como acabei por ir concretizando muitos desses sonhos também muito cedo, felizmente, também rapidamente cheguei a uma altura em que percebi que aqueles sonhos que eu ainda tinha por concretizar, enquanto atriz, podiam nunca chegar. E por isso essa questão de chegarmos a um determinado ponto em que ok, aqui eu, se continuar, vou tornar-me repetitiva. E apesar de eu gostar de repetição, eu gosto de repetição nos filmes. E não nesse lado de repente, ficar congelada no tempo, ou nessa repetição de... enfim, fazer novela é muito bonito, tem um lado muito bonito, efetivamente. Isto pode chocar muita gente do cinema, eu dizer isto, mas é verdade. E foi onde eu aprendi muito mesmo. Aprende-se verdadeiramente o que é trabalhar contra o tempo, a trabalhar com grandes dificuldades às vezes e a conseguir às vezes coisas fantásticas e a lidar às vezes com coisas muito difíceis. E enfim, esse trabalho enquanto atriz posso garantir que me ajudou muito para quando hoje em dia eu estou num set e o mundo começa a ruir à volta por variedíssimas razões, porque às vezes acontece, e essa decisão de tem que ser na hora, no segundo, no momento, eu sei que isso é uma capacidade que eu tenho. E quando uma equipa começa a desesperar, eu sei, não, calma, ok, fazemos isto, eu resolvo isto assim, e está feito, e fica. E portanto às vezes salva cenas que em determinados momentos eu se calhar não iria ter essa estaleca e essa força de me atirar para a frente se não tivesse passado por aí. As artes plásticas deram-me o outro lado, deram-me fotografia, deram-me a composição, deram-me uma forma nova de ver, deram-me uma forma de pensar, do início até ao fim, de estruturar, de não me ficar pela superfície, de tentar ir ao fundo das coisas, de mergulhar, de ir e de experimentar. Acho que deram-me uma noção muito abrangente de que eu fiz pintura e estudar pintura trouxe-me toda a pintura que existe no meu cinema, no sentido de haver momentos em que eu acho que é pintura em movimento. E essa pintura em movimento às vezes coloca-se no meu caminho contra mim, porque a exploração estética da pobreza ou da tristeza ou do drama não é aceitável e eu tenho de domar isso. Lá está, são as tais coisas que eu aprendo a domar e a perceber que há determinados limites até onde nós devemos ir e não podemos ultrapassar. Mas trouxe-me esse cuidado. Trouxe-me também
a questão de poder lidar com os vários departamentos, porque a partir do momento em que se aprende sobre... Mas isso também me trouxe a London Film School, não é? onde nós somos obrigados a passar, quer queiramos, quer não, passamos por todos os departamentos, fazemos som nos filmes dos outros, fazemos tudo e mais alguma coisa. Eu acabei por fazer muitos cenários por razões óbvias, porque na London Film School basicamente ninguém quer fazer cenários, toda a gente quer realizar. E eu gostava imenso de fazer cenários também, e portanto os cenários vinham sempre para cima de mim. E portanto tive de ter cuidado, nós já falámos sobre isto, tive de ter cuidado para de repente não sair da London Film School com uma formação em production design em vez de realizador. Exato. Tipo, olha agora. Mas também isso me trouxe grandes vantagens e, enfim, acho que o caminho de cada um de nós, acho que um realizador não precisa de passar por isto, acho que pode passar por uma data de outras coisas. O caminho de cada um é o caminho de cada um. Alguma pergunta desse lado? Ficamos nós, Lara. Se alguém quiser, faça um sinal, vamos estar atentos a gerir os últimos 10 minutos. Queres voltar a algum dos filmes ou queres fazer uma pergunta mais genérica? Quero voltar aos 3. Na realidade... Mas tens noção de que temos 10 minutos. Eu vou ser breve. Na realidade, tu tens um olhar muito focado em detalhes que tu queres trazer e torná-los gigantes, não é, na tela. E há pouco também disseste que às vezes tropeças num detalhe qualquer e vem daí um filme. E o que eu quero saber é se já tropeçaste em algum. O que é que vem aí? Eu tenho três projetos em desenvolvimento, mas que não... Vai ser uma correria. Não, mas que não faz sentido neste momento falar sobre isso ainda, porque eu não sei exatamente qual vai ser o próximo. Porque 10 minutos não te chegam. Não, e 10 minutos nunca me chegam. 10 minutos não me chegam para nada. Mas, de facto, a minha pergunta vai num sentido de perceber se isso funciona dessa forma, ou seja, se há um pequeno pormenor que funciona como um trigger para... Pode funcionar, não implica que seja sempre assim. Sei lá, no Listen foi, por exemplo, uma notícia. E há coisas que... eu acho que aquilo que é importante é que quando se vai fazer um filme, nós sabermos que o processo é tão longo e tem fases tão difíceis, às vezes desesperantes, que é preciso efetivamente termos uma paixão imensa pelo que estamos a retratar. Não é só pelo cinema e por fazer cinema, é especificamente aquele projeto que escolhemos, tem que ser uma coisa que nos fale à alma de uma forma absolutamente inequívoca e sem entraves, para nesses momentos nós acabarmos por não nos deixar ir abaixo ou não nos deixar levar, porque é preciso ter mão no caminho todo. E o caminho normalmente é atribulado, fazer filmes é atribulado. E portanto essa paixão tem que existir, essa conexão tem que existir. Não há nenhuma pergunta daquele lado. Uma pergunta para resposta rápida, voltando também às não curtas. Consegues. No Laundriness, há algum guião, alguma sugestão, alguma orientação? Não imaginas como eu adoro essa pergunta. Não é uma resposta rápida, lá está. Estou sempre em desvantagem. Eu tive tive vários professores que acompanharam. Deixa-me falar um bocadinho desse processo. Temos tempo. Eu tenho mais 5 perguntas para te fazer. Não tens nada. Não tens nada. Olha, estamos a perder tempo. O Laundriness começa com esta ideia de fazer, como já expliquei, escolho primeiro, em termos conceptuais, o que é que gostava de fazer, depois escolho o local e, a partir do momento em que escolho o local, entro numa obsessão e de tudo o que quero fazer. E, de repente, chego e passei uns dias lá na lavandaria, só sentada, eu sozinha sentada na lavandaria e comecei a escrever e escrevi um guião e cheguei às aulas e tinha um professor fantástico que infelizmente já morreu, que era o Peter Gordon, com quem eu tinha assim uma conexão maravilhosa. Ele dizia mata e eu dizia esfola.
E ele foi um dos grandes impulsionadores deste filme e era um grande apaixonado por este filme. E ele era absolutamente documentarista, e, enfim. E eu, quando ele me vê aparecer com um guião escrito, ele diz assim: tu és louca, tu estás a achar que vais fazer uma ficção com estas pessoas? Eu disse: não, aquilo que eu estou a achar é que eu tenho que ter toda a gente preparada para quando estes momentos acontecerem, as pessoas saberem de antemão que eu os quero filmar. Se estes momentos não acontecerem e se acontecerem outros, enfim, por exemplo, uma coisa que acontecia todos os dias e que eu tive muita vontade de esganar o diretor de fotografia, porque em nenhum dos dias ele conseguiu captar. É um cão. Um cão que todos os dias vai ali e a única coisa que faz é ele entra, vai buscar o biscoito, ela dá-lhe o biscoito e vai. Só que o cão não está treinado para isto, não é? Não está treinado para fazer filmes, nem para estar a repetir coisas, porque ele faz aquilo uma vez por dia. E fez aquilo várias vezes ao dia. Eu sabia que ele fazia aquilo várias vezes ao dia, não, várias vezes naquela semana. E eu quis obviamente, isso no filme. E não tenho isso no filme. Tenho uns planos, que é o desespero do diretor de fotografia. Veio o cão! E de repente a tentar apanhar o cão. Pronto. Mas eram este tipo de coisas que estavam no guião. E pronto, e depois ele acabou, o Peter Gordon lá acabou por se rir com isso. Mas tinha outro mentor que já não se ria nada e que nós tínhamos uma relação, e temos ainda uma relação de amor-ódio, que é, ele chama-se Les Blair, e ele ainda é professor na London Film School, e até hoje ele mostra este documentário aos alunos. E eu ainda há pouquíssimo tempo recebi um e-mail de um aluno a dizer: olha, vi o teu documentário, porque gostava que me escrevesses para me dizeres umas coisas, não sei o quê. Pronto. E o Les Blair basicamente era aquela pessoa que estava sempre a ver quando é que eu ia estragar este filme. Quando é que ela vai estragar isto? Pronto. E eu, quando chego com os primeiros brutos, aquilo que fiz foi: isto está a funcionar. Está, parece. Pronto. E eu, quando chego com os primeiros brutos, eu levei uma descasca horrível, mas assim, uma coisa mesmo violenta, porque nós tínhamos mesmo essa ligação assim muito conflituosa. Ele dizia-me coisas horríveis. E, na realidade, é a pessoa que eu mais trago comigo no sentido de me lembrar de coisas que ele me dizia, porque, normalmente, é nesse conflito que nós encontramos também as nossas vozes e o nosso caminho. Não faças isto, não faças não sei o quê. Porquê é que estás a fazer isto? Mas explica-me. E aquilo era de uma agressividade grande. Mas ele tinha razão, às vezes, em muita coisa. Mas nesta discussão ele não teve. Então, nestes brutos que eu mostrei, ele estava indignado, porque eu cheguei ao fim de 2 dias de lavandaria e só tinha mais 3. E ao fim de 2 dias de lavandaria eu chego e tinha máquinas, tinha a ventoinha, tinha os detalhes de tudo, os pormenores todos. E eu sabia que, para filmar as pessoas e para as pessoas se habituarem naquele dia-a-dia a que estivessem lá 3 marmanjos mais 2 na porta, era preciso as pessoas terem alguma habituação. Claro que eu, como não tive meses, as pessoas tinham que achar que eu estava a filmar batatas. E estava, porque essas batatas iam-me dar jeito depois para montar. E porque, na realidade, também é isso que me diz muito ao coração. E eu estava a conhecer o sítio, eu estava a beber do sítio. E ele estava passado comigo e gritava por todo lado. Na escola toda a gente viu aquilo. E foi uma discussão horrível, porque ele dizia: não sabes o que estás a fazer, o teu filme não era isto. Porque nós apresentamos e vendemos os filmes. Não é toda a gente que chega e que está a estudar e que de repente faz os filmes e tem essa oportunidade. Sim, portanto, tem que haver um pitching, tem que haver uma escolha. Ficam só alguns. E quando ficamos com esta oportunidade de fazer os filmes, existe muita competição e aquilo torna-se bastante agressivo, que é o que é que estás a fazer, basicamente, com a oportunidade que nós te demos, com os recursos que nós te demos e com tudo. Quer dizer, as pessoas apostaram todas nisto, e o que é que estás a fazer? E eu tive que explicar inúmeras vezes que aquilo não ia ser o filme, mas que ia salvar tudo o que fosse possível e imaginário para poder montar o filme, e que
cada um daqueles planos que tinha uma simbologia, porque havia histórias ali que iam ser contadas onde eu ia utilizar aquele simbolismo. E pronto, e era uma grande discussão entre maquinaria em vez de pessoas. Estás a filmar maquinaria, eu não estou a filmar maquinaria, eu estou a filmar as pessoas através do espaço, eu estou a filmar esta mulher através do espaço e depois vou filmar as pessoas. E só depois, quando as pessoas já estiverem habituadas a ver-me precisamente a filmar maquinaria e olhar para o ar e a assobiar, colocas a câmara e é que registras. coloco a câmera e as pessoas já estão habituadas a mim. Mas ainda à questão do guião, porque tinhas algo escrito que não disseste, eu insisto na pergunta. Sim. As questões, o karma, há ali questões obviamente Não, pessoais. aquilo é dele. São tudo. coisas das pessoas. E a proprietária da lavandaria, a tua colega, digamos assim? A minha compincha. A A tua minha compincha. compincha. A minha compincha Tu estava bri- brifada. Estava brifada. Estava brifada com estas Demorou a temáticas. responder, claro. Mas eu vou sempre a Paris, do outro lado do mundo, dou voltas e Ou depois. seja, ela tinha... Estava brifada. Ela sabia que eu queria fazer um filme sobre a vida, sobre a morte, sobre a mudança, sobre essas Querias questões. ouvir, sentir o que é que as pessoas tinham a dizer. Exatamente. sobre- Queria que as pessoas falassem sobre as suas grandes histórias. Claro que não tínhamos tempo, lá está. O Mike Leigh que adorava que este filme durasse uma vida toda. Ele chegou-me a dizer que achava que eu devia viver ali e continuar. E, portanto, que era uma coisa que eu devia Esse é um fazer. ponto engraçado. No primeiro encontro que tivemos com a Ana, quando nos falou deste filme que desconhecíamos, não é? A Ana contou-nos isto, falou da... Enfim, tu acabaste porque não tinhas mais tempo, se não tinhas continuado a filmar, não tens o plano do cão, tens mais planos de clientes da lavandaria? Tens mais histórias? Só essa... Tenho muitas outras histórias, mas elas, para não estarem aqui, existem razões. Ou seja, acabam por não ser... Ou seja, não tenho mais filme para além deste. Exatamente. Se era isso que querias... Era isso, não. era. A penúltima ou última pergunta? Mas tua, lá minha? ainda continua todo um filme para filmar. porque o sítio continua a existir. Tens vontade de fazer mais ali? Não. Não, ali não. Mas eu gosto muito desta ideia dos lugares e das pessoas dos lugares. E de ficar e de estar e de ir descobrindo e gosto muito disso. E gostava de voltar aí agora, sinto. Gostava dessa tranquilidade também, porque apesar de existirem algumas dificuldades, existem sempre, não é? Eu sinto essa falta também dessa calma de estar num sítio e observar e deixar as pessoas existir. E, portanto, aquilo que escolhemos é de uma liberdade muito grande. Não existe ali aquilo que tu querias saber é se existe ali um controle ou uma... não existe. Estas pessoas são histórias destas pessoas. Não, E eu o queria bonito saber- disto é, eu acho que é saber isso. como é que tinhas chegado lá. Não, chegar lá é através dela. Claro, Teve que ser através dela. é isso. Porque ela é uma personagem. E Fantástica. ela é verdadeiramente fantástica enquanto pessoa. Ela não faz nada ali para a câmara. Ela, nos dias em que eu lá estive sem câmara e no dia em que eu entrei sem câmara e descobri aquele sítio, ela era exatamente assim. Portanto, ela não se transforma, não é do género, agora estão-me a filmar. Não. Eu acho que a única coisa que ela fez para nós filmarmos foi a questão de abrir as máquinas, que se vê claramente que não faz aquilo com frequência. É a única coisa que ela faz para a câmara, que é quando abre aquilo e nós digamos: uou, espera aí, tu gostas de estar sentada a conversar e a fazer companhia. E é imenso. É incrível a força que ela tem e o impacto que ela tem na vida destas pessoas mesmo. E o amor que lhe têm. Acabou o nosso tempo. Tinha mais perguntas, gostava de fazer mais perguntas. Há uma observação, não sei se quererás dizer alguma coisa sobre isso, que eu acho que se vê no Listen, mas que se vê mais aqui nestes dois filmes, que é a forma como tu colocas a câmara na expectativa de uma expressão que se revela no rosto. Isso vê-se muito bem no mar e, curiosamente, no Laundriness consegues obter o mesmo resultado lidando com pessoas que não conheces e que estão num contexto completamente natural. E eu acho que isso é uma identidade que é comum aos teus
2 filmes, aos teus 3 filmes, considerando também o Listen, que o vimos? Sim, eu tenho esse interesse, lá está, pelo rosto e pelo grande detalhe, não é? E pelo pormenor, tudo o que seja detalhe, a mim interessa-me verdadeiramente. Acabei de pôr os dedos nos olhos, não sei se... Enfim. Mas isto para dizer que sim, os detalhes, o rosto, a marca do tempo no rosto é uma coisa que me interessa. Eu tenho muito pouco interesse pela beleza convencional, no sentido da pele. Posso ter em alguma perspectiva, mas tenho mais interesse pelo tempo no rosto e pelo tempo nas coisas. Quando vês o detalhe, por exemplo, no Laundry-ness, quando vês os sapatos, esse plano, não imaginas a luta que foi para eu ter esse plano no filme, porque o Les Blair dizia, pronto, lá estás tu, quero lá saber dos sapatos. Não, estes sapatos contam uma história desta mulher. Como é óbvio, conta uma história desta mulher. Eu não vou tirar estes sapatos. Mas o plano é assim, é assado. E depois há planos que mexem um bocado mais e que não estão perfeitos. Eu não quero saber disso. É assim, eu quero saber disso se tiver outro plano que substitua aquele. Não é? Se eu não tenho, eu não quero saber. É um documentário. Se a câmara mexe para se ajustar, interessa-me zero, porque o que me interessa é a alma daquelas pessoas e retratá-las e não estar a interromper um discurso porque o meu plano não ficou como eu queria. Paciência, estudasses. Olha, para a próxima fazes um plano. É verdade. Para a próxima fazes um plano em que a coisa seja irrepreensível. É verdade, é verdade. Mas isto também foi resultado de um caminho, porque eu durante muito tempo era muito obcecadinha pela perfeição, tudo muito certinho. E, portanto, chegar ali, de repente, ok, aquilo que interessa é verdadeiramente a essência da coisa. Tal como ele diz. O que interessa é o que temos cá dentro. Obrigado, Ana, por ter estado connosco outra vez no Cinemax. Obrigada. Já foram várias vezes, mas seguramente que não foi a última. Não vai ser a última, não. Vai ser a última. Queria agradecer-te, Ana, teres Obrigada. feito este exercício também connosco e partilhado, de voltar atrás aos teus filmes. Desejo-te muito sucesso. Obrigada. Sobretudo nessa caminhada seguinte, não é? Até Los Angeles, sim. Sucesso Oxalá. para esse Oxalá. momento. Obrigada.